Só que eu dei tanto murro em ponta de faca que eu fui vendo, ó, não adianta explicar dessa maneira tal matéria que a gurizada não... E outras matérias, cara, isso aqui a galera pegou. E aí eu fui criando a minha didática, né, que não veio da teoria, né, veio da prática. E agora estou tentando dar uma refinada na faculdade. Mas aqui vai ser tudo gostoso. É porque é uma aula tão gostosa, cara, como eu esperei por essa aula. Como eu esperei por essa aula. Porque assim, na aula passada eu te mostrei uma equação que só nos provava que a luz tem caráter ondulador. Mas essa história de que é a luz é uma coisa que assombra os estudiosos há anos. Um cara que pela primeira vez escreveu um documento falando, olha, eu acho que a luz é assim, assim, assado, a luz funciona assim, assim, assado, mais uma vez foi o grande Newton. O Newton, mais uma vez, iluminando o mundo com suas ideias. 1700, comecinho de 1700. Quando Newton escreveu o Optics, ele explicou lá que a luz era um corpúsculo, ou seja, eram baguinhas muito rápidas e pequenas. Ele mostrou que a luz branca se decompunha nas cores do arco-íris, denominou essas cores, que até hoje, em função desse livro, a gente chama de 7 cores do arco-íris. Se o Schrödinger tivesse falado que era 6, seria 6. Se o Schrödinger tivesse falado que era 12, seria 12. E o Newton falou que é 7, disse que é 7. Que na verdade verdadeira, são infinitas. Não existem limitações de frequência entre uma e outra, entre o vermelho e o violeta. Nós podemos mudar a frequência do jeito que a gente quiser e melhor ainda, misturar, certo? Então, por isso que a gente não precisa limitar o número de cores. Na prática existem infinitas cores. E o Newton então explicava, a luz é um corpúsculo, e para provar isso, ele enumerou várias coisas. Primeiro mostrou que a luz batia e voltava, certo? Sofrendo reflexão, assim como o giz quando bate e volta, beleza? Ele mostrou que a luz, quando batia nos corpos, gerava uma pressão, empurrava os corpos um pouquinho, olha que loucura, dá para acreditar? A luz, quando bate no objeto, empurra esse objeto, gera uma pressão. Ele mostrou que a luz, quando batia nos objetos, aquecia eles, mostrando que essa baguinha, quando batia nos objetos, fazia os objetos vibrarem mais, transferia parte da energia para a energia térmica. E ele mostrou que a luz andava em linha reta, que os raios de luz eram independentes, eram reversíveis, e tudo isso condizia com bolinhas que eram tão pequenas que não se chocavam cara a cara, passavam uma pela outra. Logo, a teoria corpuscular da luz estava bem na foto, até porque defendida por um cara que já era sabidamente ninja, o Newton, o patrão, ou o cara. Era mais ou menos o Aristóteles, né, da era moderna. Aristóteles lá até ficou 2000 anos dominando. O Aristóteles falou, por isso que está certo, a galera, é verdade. Então depois o Newton é que era o cara. Falava o contrário, né, tá louco? O Newton falou que não. Um cara estava falando o contrário, já um pouco antes do Newton escrever o Optics, um cara falava, o Huygens, lendo a apostila, eu até vi que quando eu escrevi o nome dele estava faltando um H, mas em tudo quanto é material que eu via não tinha esse H no nome do cara. Mas lá em final de 1600, 1690 e poucos, que ele morreu, coitado, um pouco antes ele já falava, não, a luz é uma onda, a luz é uma onda. Aí o cara perguntava assim, se a luz é uma onda, como é que ela bate e volta? Ué, o som não é uma onda e não bate e volta? Ou seja, esse Huygens e o Thomas Crook também defendiam a ideia de que a luz era uma onda. Na verdade, o Newton ficou mais de 100 anos com o troféu aí de verdade, porque ele era o cara. Mas quando o Young foi lá e fez aquele experimento que nós calculamos na aula passada, e interferiu, não dava de explicar as franjas claras e escuras com a teoria corpuscular da luz. O próprio Newton, coitado, ele tinha achado uma interferência usando uma lente e um espelho, interferência luminosa. E ele chegou a ver a interferência, só que ele não acreditou. Ele, não, estranho isso aqui. Ele nem fuçou, de tão convencido de que ele achava que a luz eram bolinhas e pronto. Para poder explicar que a luz ao penetrar na água se aproximava da normal, certo? Nos cálculos dele a velocidade da luz tinha que aumentar inclusive na água, coitado. Tu vê, até os gênios se enganam brutalmente. Depois, mais tarde, a galera mostrou que a velocidade da luz na água era menor que a velocidade da luz no ar. E por isso mesmo ela se afastava da normal. Mas é que quando a galera começou a pensar que a luz era uma onda, chegaram a cogitar que ela era uma onda longitudinal. Só depois ficou claro que era uma onda
transversal, assim como todas as ondas eletromagnéticas. À medida que o raio de luz se propaga num sentido, os campos eletromagnéticos oscilam perpendicularmente ao sentido de propagação. É uma onda transversal. Se descobriu isso quando se conseguiu polarizar a luz, porque só as ondas transversais são polarizáveis. Então tu vê, né? A teoria corpuscular estava sempre em embate com a teoria ondular. No final da última aula eu te mostrei que na verdade hoje a gente diz que a luz é dual, ou seja, ela é ao mesmo tempo partícula e onda. Difícil de encarar isso. O cara que criou a teoria moderna da luz foi Broglie, Louis de Broglie. O Broglie, inclusive, falava o seguinte, ó. Ele foi muito além, ele falava o seguinte, ó. Um pedaço de giz, eu jogo ele, ele se comporta como uma onda. Até uma bolinha de tênis, tu vê que loucura. Se tu botar na velocidade adequada, dá para calcular o lambda dela. Louis de Broglie. Isso já foi quase em 1900, quando ele escreveu a teoria ondulatória corpuscular da luz, a teoria dual da luz, a teoria que a gente chama de teoria moderna da luz, de Broglie. Então tu vê, né, hoje se perguntariam o que é a luz? A luz é algo muito esquisito, que anda na maior velocidade que existe na natureza. E essa luz, dependendo da forma como ela interage com o experimentador, digamos assim, com o cara que a experimenta, ela ou vai ter um comportamento dual ou de partícula, mas não quer dizer que ela é uma e outra. Enquanto ela se propaga, ela se apresenta sempre como as duas caras, fazendo peripécias de onda e peripécias de partícula. Ela é as duas coisas mesmo, ao mesmo tempo sempre. Isso é perigoso, isso, cara. Eu lendo a apostila me dá um pouco de agonia, porque é o seguinte, aí ele parte para o lado filosófico nessa hora. Nessa hora ele parte para o lado filosófico. Porque assim, tem alguns experimentos de física que nós temos a sensação de que se tiver alguém olhando, o experimento ocorre de um jeito. Se não tiver alguém olhando, o experimento ocorre de outro jeito. Mas o que é esse olhar físico? Não é uma pessoa necessariamente estar olhando. Pode até ser. Mas olhar na física é jogar alguma coisa no objeto, esse objeto receber essa coisa, a coisa reflete, e eu capto a coisa refletida e digo, ó lá o objeto, como é que ele estava. Não entendi, professor. Eu só posso te ver porque a luz está ligada. Porque tem luz entrando pela janela, se eu escureço a luz eu não te vejo. Ou seja, quando eu jogo luz em ti, ela bate em ti e interfere contigo. Tu é um cara grande, a luz bater em ti ou não agora não muda nada. Agora um elétron, quando ele está passando ou passeando em volta do núcleo atômico, se eu jogo uma luzinha, por mais tênue que seja, quando esse fóton, essa partícula de luz bate nele e volta para mim, eu capto o fóton e digo, olha, o elétron estava lá. Só que ao receber essa cacetada do fóton, ele deixa de ser quem ele era na hora do impacto. Então o Heisenberg falou o seguinte, ó, nós nunca saberemos a posição de um elétron com precisão. Como não, Heisenberg? É só melhorar o equipamento? Não interessa, pode fazer o melhor equipamento do mundo. Tu nunca vai conseguir achar a posição e a velocidade de um elétron ao mesmo tempo. Porque ao jogar uma radiação eletromagnética nesse elétron para ela poder refletir e tu captar onde ele estava, necessariamente tu vai alterar a situação dele. Olha que interessante. Einstein no início se recusou a admitir essa ideia, se defendendo com aquela famosa frase, que eu adoro repetir, Deus não joga dados. Einstein, numa palestra famosa, uma palestra não, um debate mesmo, entre Max Planck e Einstein, cada um defendendo uma teoria. Houve esse momento em que o Einstein falou que não acreditava no princípio da incerteza de Heisenberg. O que diz o princípio da incerteza de Heisenberg? Que nós jamais poderemos saber com alta precisão a velocidade e a posição, por exemplo, de um elétron ou de um fóton, certo? Uma partícula subatômica. Porém, Einstein, antes de morrer, disse que o maior erro da carreira dele talvez tenha sido não perceber o princípio da incerteza. Tu vê que interessante, né? Depois, o cara que era considerado o cara mais inteligente do mundo, saber reconhecer, não, eu errei nesse aspecto, foi o maior erro, não ter enxergado isso. Então, tu vê, hoje, nós sabemos que a natureza tem sim muitas coisas de probabilística. Por exemplo, o movimento dos elétrons, né, em volta do núcleo atômico.
não é absolutamente preciso, eu não posso prever exatamente a posição do elétron. Eu digo o seguinte, ó, a nuvem eletrônica vai dali até ali, mais ou menos. Eles estão sassaricando por aqui, ó, com uma velocidade dessa ordem. Mas eu não posso dizer, um está lá, outro está ali, um está indo para cá, outro está vindo aqui. Aquele vespeiro é um vespeiro meio bizarro, o dos elétrons. Bom, só te falei então que a luz, no início, era considerado o corpo. Depois, a teoria, embora houvesse já a ideia da teoria ondulatória, ela não foi aceita por politicagem. Mais modernamente, de Broglie fez uma teoria dual já, fechando então a parte, pegaram a parte boa da corpuscular, pegaram a parte boa da ondulatória. Então hoje a luz é os dois, é corpo e onda. A experiência de Young revela o caráter ondulatório, mas a pressão gerada pela luz revela o caráter corpuscular. Einstein, por exemplo, que gostava muito de ler os experimentos modernos de física, que tentava investigar a natureza da luz, percebeu que Max Planck estava dizendo o seguinte, ó, quando luz bate em um objeto, não é como uma torneira, uma água batendo né, numa madeira. Não é assim. É como se fosse pequenos, é como se eu pegasse uma mangueira e ficasse abrindo e fechando a torneira. Ou seja, jorros de água vão saltando, não é um jorro contínuo de água. Luz, então, por mais que a tua lanterna esteja ligada o tempo inteiro em cima de uma superfície, do ponto de vista microscópico, a luz não está chegando continuamente, ela está chegando em pacotes, beleza? Em corpúsculos, que o Max Planck chamou de quanta, né, de quantum de energia, né? Quantum é o singular, vários quantum são quanta, né? Sem o S. Lembra vocês em latim, né? O A é o plural, campus é um, campi é vários, né? Também tem esse pluralzinho do I também, né? Tudo bem? Beleza. Datum é data, é uma, né? Data, são várias datas. Beleza? Tudo bem, dane-se. Onde eu estava? Eu estava aqui. Quando luz bate em uma superfície, são pacotes de energia. Tranquilo? E a galera não estava conseguindo explicar um efeito muito interessante da luz. A luz, quando bate numa superfície, arranca elétrons da superfície. Dependendo do tipo de luz. Dependendo do tipo de superfície. Tu vê, cara, a luz bate ali e arranca elétron. Não é só fóton que reflete. Tem elétron arrancado. Isso era chamado efeito fotoelétrico. Foto porque tinha a ver com luz. Elétrico porque arrancava elétron. A galera não conseguia explicar. O Einstein, que estava na vanguarda do paradigma, manjava da física básica da época e estava lendo as reportagens tudo e ligado nos experimentos, juntou a ideia do Max Planck, que dizia que a luz carregava energia em fótons, partículas de energia, certo? E juntou os experimentos do efeito fotoelétrico e explicou por que a luz conseguia arrancar os elétrons das superfícies. Ele explicou o efeito fotoelétrico e em 1921 ganhou o prêmio Nobel. Tu vê, né, cara, essa aula é absolutamente teoria. Tu lembrar, saber um pouquinho da história, saber os sujeitos que deram as suas contribuições mais importantes. Mas o mágico não é essa teoria. O mágico é o que eu vou te falar agora. Cara, tava dando muito problema na física, sabe, moderna, o estudo da luz. A luz era tão rápida, safada, tão rápida, que quando a gente media algum fenômeno relacionado à luz, os equipamentos às vezes davam respostas absurdas. Não, o tempo que a gente esperava calcular não dava certo, e a galera não conseguia entender por quê. O Einstein teve algum tempo de sobra, um pouco antes de 1900, 1890 e poucos. Einstein tinha muito tempo ocioso na vida dele. Sabia bastante física e matemática básica e tinha tempo livre, e adorava filosofar e achar erro na teoria dos outros. Ele passou alguns meses trancado num chalé, eu acho, de férias durante algum tempo, e ali aconteceu alguma coisa bizarra. Os da teoria da conspiração diriam que ele se encontrou com algum alienígena, porque o bicho escreveu umas coisas toscas, assim, de pensamento, de ideia, que revolucionaram o mundo. Revolucionaram e permitiram que a gente entrasse na era em que estamos da tecnologia e do avanço e dos computadores.
O Einstein, como ele não podia, como ele não tinha equipamentos para fazer os experimentos que ele imaginou na mente dele, ele descrevia os experimentos e usava aqueles experimentos bem simples para tentar provar algo cachapante para as pessoas. Uma das coisas bizarras a respeito da luz é que essa fadinha tinha a mesma velocidade. Medisse do jeito que medisse, sempre dava mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo. Vamos botar em notação científica para ficar tranquilo, e em metros por segundo. 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Tranquilo? Bizarro, cara. A Terra está se aproximando do Sol, média velocidade da luz, desse valor. A Terra está se afastando do Sol, média velocidade da luz, dá o mesmo valor. Bota a coisa que emite luz próxima à velocidade da luz. Aí, média velocidade da luz, de uma lanterninha microscópica cuspindo luz quase na velocidade da luz. Certo? Que viagem, né, cara? Pode isso? Bota um átomo em alta velocidade, faz ele cuspir um fóton naquela hora. Média velocidade do fóton. Certo? Fóton é luz, né? E em vez de dar o dobro da velocidade da luz, ou quase isso, dá a velocidade da luz. Safada a velocidade da luz. Ela ignora aquela ideia óbvia de que se eu estou num carro a 200 por hora e dou um tiro a 500 por hora, se desprezar a resistência do ar, a bala em relação ao chão vai estar 700 por hora. Ela ignora isso. A luz não é assim. A luz anda sempre a 300 mil quilômetros por segundo. Aí o Einstein, tudo bem, então tá, então eu vou confiar nisso, nesse trabalho aqui, eu vou confiar. Eu vou confiar que a luz é essa doença que tem sempre a mesma velocidade no vácuo. Não importa como tu mede, não importa se tu está parado, se tu está andando para um lado ou para o outro, mede a velocidade da luz, ó, lá vai ela, 300 mil quilômetros por segundo. Uma doença. Se eu acredito nisso, então tem muita coisa para mudar. Então tá tudo errado. Porque se ocorre uma explosão aqui, uma estrela explode aqui, o sujeito que mora nesse planeta vai dizer, ocorreu no dia tal. O sujeito que nesse planeta vai dizer que ocorreu em outro dia. Porque a luz, que anda 300 km por segundo, vai demorar mais para chegar naquele povo mais distante. Tudo bem? Isso é óbvio. Mas imaginem vocês a seguinte situação nada absurda. Um objeto está se deslocando para lá com uma certa velocidade constante. Eu pego uma fonte de luz e lanço um raio de luz daqui até aqui, vai bater no detector. Com um sisteminha de computador tosco eu consigo detectar o tempo da luz sair ali e bater aqui, tudo bem? Enquanto esse objeto se desloca para lá, o raio de luz vai subindo. Daqui a pouco o raio de luz já está aqui, o fóton. Ele saiu dali, aqui. Lá na frente, o fóton vai estar atingindo o detector e o cronômetro vai estar marcando o tempo de dentro da nave. Nave, porque nave é um trem. Hoje não vamos falar de alienígenas. Muito obrigado. Trilho show, né? Altamente reforçado. Rodas de titânio. O sujeito que está dentro desse trem, como é um trem com trilho perfeitamente reto e está com velocidade constante, ele pode fazer assim lá no trem, ó. Não vai mudar nada. Ele não vai sentir nem o saculejar do trem. Tá beleza? Para ele é como se estivesse aqui, ó. Tudo bem para vocês? É blindado, ele não vê a janela, lá fora as árvores passando o dia. Esse cara ficou olhando, ele, né? Se ele pudesse, se ele fosse rápido, né? Ele ia olhar a luz ali, ó, que legal a luz está indo. Oh, pum, bateu no detector. Tudo bem para vocês? Quando ele chega aqui, né? Ele olha ali para cima e vê a luz batendo ali. Tranquilo? Se um sujeito está do lado desse trilho, parado, olhando, se o olho dele fosse suficientemente rápido, ele veria, à medida que a luz sobe e o trem avança, ele veria a luz saindo em diagonal, vindo daqui, passando por aquele ponto médio onde ela estava e batendo lá. Vocês aceitam isso? Né? Ó, eu enxergo isso aqui, nós estávamos parados. Se eu pudesse filmar, como estou fazendo, e vocês analisarem o câmera lenta dessa situação, por mais que eu tenha jogado o giz para cima, na filmagem vai parecer o giz assim, ó. Soma de vetores, né? Soma de vetores de velocidade. Tranquilo? Nada demais, né? Ô galerinha, só tem um detalhe, né? Tanto um quanto o outro viram luz se propagando, não é? Sim. Que outro professor pirou? O cara que está aqui parado, cara, olhando a coisa toda acontecer.
Vocês? Não, é que o braço dele, o vagão passou, desceu para o próximo. Olha só. Especialmente idiota, região. Ó, essa distância aqui eu posso chamar de x se eu quiser. Essa distância que a luz percorreu daqui até ali, dentro do vagão do sujeito, que até acha que o vagão está parado, cuidado. O sujeito que olhou de fora, o professor não era blindado, me arrombei todo já. Não, é que assim, ó, sabe aqueles blindex da polícia, que de um lado a galera enxerga, do outro não? Então tem aquele blindex lá, certo? É óbvio que toda essa roupagem eu faço para te mostrar que não tem nada de absurdo, que não tem enganação, certo? Embora eles nem precisassem saber que eles existem, um sabe que o outro existe, não tem problema. Mas esse sujeito, se pudesse ter acesso visual ao raio de luz, ele veria a luz andando daquele jeito. É claro que para acontecer esse ângulo que vocês estão vendo, essa velocidade teria que ser um pouco maior que a da luz. Né? Então só o formato do desenho era para ser assim, na verdade, né? O desenho, certo? O cara se deslocou um pentelésimo, que é muito pouco, daqui até aqui, ó, certo? É a menor unidade de medida que existe, o pentelésimo. Então, ó, enquanto o vagão ia para frente, né, a luz subiu muito rapidamente, certo? Me desculpa. Estamos estáveis já, pronto. Pessoal, olha só, se eu chamo de x essa alturinha, eu também posso dizer que aqui tem um tamanho z que o vagão avançou. Concordo? Esse tamanho daqui até ali, ó. O vagão estava indo para frente, ele avançou z metros. Tranquilo? E eu posso dizer que a minha hipotenusa nesse triângulo retângulo, então, vale y. Pelo amor de Deus, Pitágoras é uma coisa absolutamente segura de usarmos. Y ao quadrado é igual x ao quadrado mais z ao quadrado. Absolutamente honesto. Tudo bem? Pitágoras, né, cara? Pitágoras é uma coisa muito segura, tu pode testar. Um triângulo, né, quadradinhos de madeira, dá para testar esse teorema aí com tranquilidade. A geometria está super honesta, né? Fui eu que fiz o vagão, eu garanti que era reto, bonitinho. Tudo honesto. Galileu Galilei nos brindou com uma ideia mágica para medir a rapidez com que alguém se desloca, desde que seja com velocidade, distância sobre tempo. Aceitável? Honesto, né? Seguro pra caramba. Então vamos calcular a distância x a partir desse conceito. Qual é a velocidade da luz aqui para vir de baixo para cima? Vou chamar de c para a gente não gastar x. A distância que a luz andou? O tempo que a luz demorou para sair daqui e chegar até aqui, eu vou chamar de delta t0. Não, eu vou chamar de t0. O delta eu vou cansar de copiar o delta. T0. O tempo que o cara que estava parado em relação ao vagão mediu. Tranquilo? Está dividindo, passa. Vocês aceitam que o x virou c vezes t0? Muito honesto. Partindo do mesmo princípio, calculem y para mim. C. A função da luz era luz. Y. Aí é que tá. Esse T0 foi medido pelo sujeito que está dentro do vagão? Não, porque ele nem sabe que a luz está dando na diagonal. Ele sequer sabe que o vagão dele está se deslocando. Quem mediu esse tempo aí era o sujeito que observava de fora. Ele viu o raio de luz sair, ligou o cronômetro, viu o raio de luz chegar na diagonal e ele desligou o cronômetro. De maneira ultra infinitamente precisa. Essa é a única coisa que poderia questionar no nosso experimento. Como que esses animais estão ligando e desligando esses cronômetros, professor? Mas no laboratório tu faz um circuitinho tosco mesmo, quando a luz atinge o detector, ela... Certo? Sem problema nenhum, isso não é problema. Problema técnico, né? Não teórico. Vou chamar de T então, pode ser? Então quem é o Y, meus amigos? C vezes T. Honesto. Como eu posso calcular Z? O tempo que o vagão levou para chegar até lá. Quem está medindo esse tempo? O cara de fora, ele que sabe que o vagão está se deslocando, ele que está vendo o fenômeno de fora, né? Como é que a gente faz o cálculo então? V, eu falei que o vagão tinha velocidade V, obrigado. Z é a distância que ele andou, Z.
Tzão. Passa multiplicando quem é o Z? V vezes T. V vezes T. Ao quadrado. Tranquilo até agora? Eu vou isolar o T0. Vou isolar o T0 para ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer se eu isolo o T0. Vou passar esse cara para cá. C ao quadrado, Tzão ao quadrado, menos V ao quadrado, Tzão ao quadrado, é igual a C ao quadrado, T0 ao quadrado. Vou colocar o T ao quadrado em evidência, tudo bem? T ao quadrado que multiplica... Não vou. Não quero. C ao quadrado, T ao quadrado, menos V ao quadrado, T ao quadrado, sobre... Meu Deus. O que foi isso? Morreu. Não fui eu. Sobre C ao quadrado igual a T0 ao quadrado. T0 ao quadrado, eu posso dividir esse e esse aqui também, né? Certo? Vai ficar assim, ó, T ao quadrado menos V ao quadrado. Beleza? Esse dividido por esse dá 1, esse dividido por esse eu copiei. Agora sim, eu vou colocar em evidência. T0 ao quadrado, mais pequeno impossível, né? 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Beleza? E se eu extrair a raiz em ambos os lados, eu obtenho T0 é igual a raiz de T ao quadrado, que é T, que multiplica a raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Se quiser, pode colocar ali parênteses e multiplicar ao quadrado, né? Mas tu vê, né, cara? O legal é comparar o tempo do cara que está medindo de fora com o tempo do cara que está medindo de dentro, né? Não interessa quem que eu vou isolar ali. O que importa é se a velocidade V não for zero. Se for zero, raiz de 1, 1. T0 igual a T. Se tiver parado o vagão, o cara que está olhando de fora e o cara que está olhando de dentro medem o mesmo tempo para a subida da luz. Mas se esse vagão começa a se mexer com velocidade que for, os tempos são diferentes. Os tempos são diferentes. A luz saiu da coisa de baixo e bateu em cima. Um sujeito está dentro do vagão, o outro está fora. O cara que vê de fora, o cara que mede de fora, mede um tempo diferente. Única explicação, o tempo dentro do vagão passa diferente do tempo fora do vagão. O tempo não é uma grandeza que escorre constantemente, independente de qualquer coisa. A fluidez do tempo, a velocidade com que o tempo passa, depende da velocidade dos objetos. Inclusive da massa dos objetos em volta desse cara. Quando o Einstein falou isso, a galera começou a rir da cara dele, né? Só que todos os experimentos feitos até hoje confirmam a teoria da relatividade. Todos. Existem pessoas, caras, né, muito bons em física, que afirmam o seguinte, ó, não é que eles não concordam com isso. Por quê? Eles falam o seguinte, ó, a ideia é a seguinte, ó, os experimentos funcionam porque os relógios que nós usamos, quando atingem altas velocidades, começam a funcionar diferente. E é por isso que medimos um tempo diferente, não é que de fato o tempo... Ou seja, o cara não acredita nos relógios atômicos. Ele acha que os relógios atômicos falham quando a gente expõe eles a condições extremas. Mas é porque esse sujeito, assim como Newton, tem para si um tempo filosófico, uma ideia de tempo de que ela não tem a ver com o mundo. De que a ideia de tempo é que não, tem um relógio de Deus, lá o relógio de Deus, a ampulheta divina vai passando, e dane-se o mundo. O mundo pode explodir, Deus vai continuar passando o tempo do jeito que ele gosta. Mas não é assim que a natureza reage, infelizmente, entendeu? Por isso que a teoria da relatividade é considerada a teoria mais bem sucedida de todas até hoje. Tá beleza? Então, ó, para o vestibular nós vamos ter que engolir essa. Quanto mais rápido o cara estiver, aí vai ficar 1 menos um certo valor, concorda comigo? Vai dar raiz de 0,64, por exemplo, que vai dar 0,8. Então tu vê, o tempo de quem está dentro da nave vai ser 80% só do tempo de quem olhou de fora. Ou seja, quem olha de fora vê o tempo passar vai passar mais tempo para quem olha de fora, vai passar mais rápido o tempo para quem olha de fora. Loucura!
Bota C no lugar do V, como se a nave tivesse a velocidade da luz. Tá parado. Exatamente, o tempo teoricamente para de passar para quem está dentro da nave. Certo? O detalhe é que quando a gente começa a atingir velocidades próximas da luz, a inércia do objeto tende ao infinito. Ou seja, nós gastaríamos uma energia infinita para poder tentar aumentar um pouco a velocidade. E por isso que a gente não consegue atingir a velocidade da luz para objetos que possuem massa. Certo? Não. Porque não é mais, é vezes. Aí eu só fiz a propriedade distributiva. Aqui? Não, é que é vezes, é tudo vezes aqui. Aqui é vezes, aqui é vezes, aqui é vezes. Por isso que eu só... Ou seja, né, A vezes B elevado a N é A na N, B na N. E agora, A mais B na N, aí depende, né? Do Newton lá. Galerinha, tem outros detalhes ainda. Esse efeito que ocorre com o tempo ocorre com a massa e ocorre com o comprimento dos objetos. Ou seja, quem olha de fora vê o tempo dilatado, vê a massa dilatada, mas vê os comprimentos contraídos. Certo? Para facilitar, para eu não precisar fazer mais duas deduções, nós vamos usar um artifício interessante aqui. Ó. Eu vou dizer o seguinte, eu vou isolar primeiro o tempo. Eu vou isolar o tempo. O tempo de quem está fora da nave é o tempo de quem está dentro da nave, dividido pela raiz de 1, V ao quadrado, C ao quadrado. 1 menos V ao quadrado, C ao quadrado. Raiz de. Vamos chamar de fator de Lorentz, a grandeza 1 sobre raiz de 1 menos V ao quadrado, C ao quadrado. Vamos chamar de fator de Lorentz isso a partir de hoje. Assim, vê se vocês concordam comigo, eu poderia dizer que o tempo de quem está fora do referencial inercial, fora do sujeito que aparenta estar parado, né, que está parado para o relógio, multiplicado pelo fator de Lorentz. Já que o fator de Lorentz é 1 sobre isso, né? Se eu multiplico pelo fator de Lorentz, aí fica bonitinho de fazer a conta. Quando a gente vai trabalhar com conta na teoria da relatividade, que é um pouco raro até aparecer, a gente faz o cálculo do fator de Lorentz, depois é um abraço. Por quê? Se eu quiser calcular a massa da nave para quem está fora dela, tu pega a massa chamada massa inercial, M0, medida para quem está parado na nave, e multiplica pelo fator de Lorentz. Como o fator de Lorentz tende ao infinito quando a velocidade da nave tende à luz, a velocidade da luz, é por isso que a gente nunca consegue botar uma nave na velocidade da luz. Porque exigiria toda a força do universo, exigiria uma energia infinita. Mas A massa dela não existe. como é que é? Como é que a luz chega na velocidade da luz? Pois é, o fóton parado não tem massa. O fóton parado não tem massa. A massa inercial do fóton é nula. Muito boa a tua pergunta. E como eu disse que existe a contração do comprimento, em vez de eu multiplicar pelo fator de Lorentz, eu divido pelo fator de Lorentz. Então tu vê, estou te mostrando a dilatação do tempo. O mais importante ainda, cara, tu viu no que está baseado isso que eu estou te mostrando? Só em tu acreditar no teorema de Pitágoras, na definição de velocidade média e nos experimentos que mostram que a velocidade da luz é a mesma independentemente de qualquer coisa. Se tu acredita nisso, consequentemente o cara tem que abraçar a teoria da relatividade. Isso aqui é acachapante. Ideias simples e óbvias que levaram a conclusões absurdas, todas confirmadas de uma forma ou outra. Milhares de formas. Dilatação do tempo, dilatação da massa e contração do espaço. O que eu achei engraçado é que a apostila não fez dessa maneira. Ela, todas elas botou o fator de Lorentz. Ela não chamou, eu acho, o fator de Lorentz, né? Ela simplesmente isso, carregou o fator de Lorentz junto em tudo. Eu acho que fica um pouco assustador. É melhor tu simplesmente odiar o fator de Lorentz e achar que o resto é ridículo. Contração do espaço.
Um aluno me perguntou esses dias, professor, então quer dizer que a densidade do objeto tende ao infinito? Sim, sim, à medida que ele começa a chegar perto da velocidade da luz, a massa tende a crescer infinitamente e o volume tende a diminuir. Então, realmente, a densidade tende a aumentar galopantemente para o infinito quando o objeto começa a ficar próximo da velocidade da luz. Ô, galera, vou te falar a verdade, cara. Duas formas do cara falar em fator de Lorentz com a gente no vestibular. Ou ele dá uma tabelinha dizendo que para 10% da velocidade da luz o fator de Lorentz é tal, 20% é tanto, 30% é tanto, e a gente usa a tabela. Ou ele vai dizer duas situações clássicas. A nave tem 60% da velocidade da luz. Ou a nave tem 80% da velocidade da luz. Qualquer outro número fica uma porcaria para calcular. Certo? Então tu vê, eu fico com poucas opções. Eu fico com muito poucas opções. E com certeza nos exercícios que eu vou te pedir para fazer, alguns deles já vai ter os 60% e 80% para tu jogar lá e acabou. Cuidado, galera, tu não vai calcular 80% daquilo não, tá? Tu vai colocar aqui no lugar do V 0,8C. Já vai cortar C com C, vai fazer 0,8 ao quadrado e deu, acabou. Beleza? Aí, próxima aula eu vou passar a tarefinha e o Yong e a nossa querida professora de geografia não perdem por esperar. Porque nós... ele falou todo bobo, chovendo carnavalzinho lá. Calma, espera. Espera que vai ter troco. Mas também, né? Vamos fazer exercício. Nós vamos fazer exercício. É.